Olá, seja bem-vindo. A endometriose atinge 1 em cada 10 mulheres no Brasil. O detalhe é que a grande maioria delas não percebe o problema. Segundo dados do SUS, no ano passado foram realizados cerca de 26 mil atendimentos e 8 mil internações apenas no sistema público de saúde. Sobre o assunto, eu converso com o ginecologista Dalmo Borges. Ele fala conosco do Hospital Evangélico de Londrina. Tudo bem, Dalmo? Tudo bem, é um prazer falar com vocês. O que é a endometriose? A endometriose é uma doença ginecológica caracterizada pela presença de focos de endométrio, que é o tecido que forra o interior do útero, fora do útero. Então, são focos desse tecido endometrial em órgãos próximos ou até mesmo distantes do útero. Esses focos, eles têm uma característica de se proliferar exatamente como prolifera o endométrio normal do útero, e eles descamam no período da menstruação, causando então os transtornos naquele órgão onde ele está situado. Quais são as causas? Uma das teorias é que seria a teoria do fluxo reverso, ou seja, o fluxo menstrual da mulher ocorre e ele, ao invés de descer útero para a vagina e ir até lá o absorvente, uma porção desse fluxo reverte o fluxo para as trompas. Das trompas, esse fluxo menstrual, essa menstruação propriamente dita, cai na cavidade pélvica e essas células que estão ali vivas no fluxo menstrual têm a capacidade de se implantar em órgãos vizinhos, como por exemplo no intestino, na bexiga, na própria trompa, no ovário ou até mesmo em tecidos mais distantes. Essa teoria, ela não explica uma série de situações que nós temos de endometriose, por exemplo, na região do umbigo. Nós temos pacientes que desenvolvem focos de endometriose no umbigo, ou até mesmo em órgãos muito distantes, como pulmões, por exemplo. Então, como explicar que esse fluxo menstrual atingiu o pulmão? Então, pela teoria do fluxo reverso, essa situação não se explica. Por isso que surgiram outras teorias. Existe uma teoria, tem um nome um pouco diferente, um nome científico, a teoria da metaplasia celômica, aonde sim, células troncos se transformam em tecido endometrial e se implantam e surgem e se implantam em órgãos totalmente diferentes, como o pulmão, diafragma, o próprio umbigo e outras em que você não consegue explicar e justificar pela teoria do fluxo reverso. Quais são os principais sintomas? Dor tipo cólica no período menstrual. Então é muito importante a gente divulgar essas informações aqui de forma ampla para as mulheres, porque muitas delas entendem que cólicas menstruais são normais, são coisas comuns do dia a dia. Nós sabemos que não é verdade. Muitas das cólicas menstruais têm a ver com endometriose e pode ser o primeiro sintoma, a única manifestação. Existe também uma situação de dor na relação sexual, que nós chamamos de dispareunia profunda. O que é isso? É uma dor na relação que dói no fundo da barriga. Não é aquela dor da penetração. Então, tem gente que acha, eu sinto dor na penetração, devo ter endometriose. Não, a endometriose é a dor profunda, no transcorrer ou até mesmo após a relação sexual. Além também, daí um pouco mais tardio, a infertilidade. Como é feito o diagnóstico? Primeiro, é preciso que o médico seja especialista nessa situação. Por quê? Porque os médicos, eles precisam pensar em endometriose. Então, quando uma jovem procura o nosso serviço e diz assim, olha, eu tenho muita cólica, ou a mãe traz a filha e diz, olha, ela tem muita cólica, nós vamos já, pensando em endometriose, tentar afastar essa possibilidade
para que outras situações, como por exemplo aquela dismenorreia primária, aquela cólica comum da mulher, ela possa ser tratada sem que a gente fique pensando na endometriose. E como fazer isso? O ultrassom é um exame importante, muito embora limitado. E hoje, o exame padrão ouro para diagnóstico da endometriose é a ressonância magnética pélvica. Atinge mulheres de que faixa etária? Atinge as mulheres na idade reprodutiva, ou seja, quando elas começam a menstruar, fato que leva à proliferação do tecido endometrial fora do útero, conhecido como endometriose. Então você pode pegar aí uma faixa etária dos 14, 15 anos até os 50 anos. A partir da menopausa, os focos de endometriose tendem a regredir. Por quê? Exatamente porque diminui a produção hormonal dessa mulher com o término da função ovariana, das ovulações, e como o tecido endometrial é hormônio dependente, ele vai regredir e ela vai melhorar dos sintomas. A evolução dessa inflamação, ela se dá de maneira rápida? O processo inflamatório que a endometriose provoca na região do sistema genital interno, na pelvis da mulher, porque não é só o sistema genital, pega também a parte urinária e digestória, né? Intestino, etc., rim, ureter, bexiga. Esse processo inflamatório, ele é mais ou menos intenso dependendo de cada paciente. Então nós temos pacientes que têm poucos sintomas, uma coliquinha leve, mas você vai fazer lá uma investigação, uma ressonância, você encontra a pelvis dela totalmente congelada. Enquanto que tem pacientes com grandes sintomas e que você faz o exame ou faz até mesmo uma invasão aí cirúrgica com uma videolaparoscopia e você encontra pouquíssimos focos. Então, essa é uma pergunta difícil de responder. Fato é que, sim, nós temos aí um prazo mínimo de 2 anos para você começar a ter sintomas mais intensos. E como é feito o tratamento? Se você tem uma paciente jovem com pouca dor e ela faz uma ressonância, você encontra focos ainda incipientes, poucos focos de endometriose, que a gente chama de endometriose grau 1 ou 2, nós temos a opção do tratamento clínico. E o tratamento clínico, ele é feito através do uso de medicamentos que vão bloquear a menstruação e fazer com que os focos de endométrio regridam, que eles atrofiem, que eles desapareçam, que a gente tenha condição até mesmo do próprio organismo fagocitar esses focos. Se o lumen intestinal estiver comprometido, você vai ter que operar. Então, aí entra o outro tipo de tratamento, que é o tratamento cirúrgico, que envolve, então, a ressecção das lesões. Esse tratamento cirúrgico depende de dor, se o paciente tem muita dor, e do acometimento de órgãos que possam, inclusive, já estar interferindo na sua função. Como, por exemplo, se ela tiver um acometimento do ureter e esse estiver fechando. O rim já está sofrendo, você tem que ir lá e operar. Se tiver um problema intestinal, a mesma coisa. Se tiver um problema no ovário, um acometimento importante do ovário, a mesma coisa, você vai ter que operar. Mas sempre é bom lembrar que o tratamento cirúrgico, ele precisa necessariamente também contemplar o tratamento clínico. Então, uma vez que a paciente operou, ela não pode ser dito, como a gente ouve dizer aí frequentemente, que nós tiramos tudo e que ela nunca mais vai ter problema. Não. Se for paciente jovem, em 2 anos, ela vai ter recidiva com certeza, se não fizer o tratamento clínico associado. No caso do tratamento clínico ter sucesso, a mulher consegue engravidar normalmente. Tanto no tratamento clínico quanto no tratamento cirúrgico, nós temos bastante pacientes que engravidam, né? O mais importante é você estabelecer um tempo para ela. Então vamos supor, um casal vem e nos procura, nós fazemos um diagnóstico de endometriose, submetemos essa paciente a uma videolaparoscopia, resseca-se todos os focos de endometriose e aí então ela volta para nós e diz assim, olha, agora nós estamos livres da doença. O que eu faço?
Um casal jovem, quer dizer, pacientes até 35 anos no máximo, nós podemos esperar 1 ano para que ela tente, nesse período, engravidar. Se caso a paciente jovem, submetida a uma videolaparoscopia para tratamento da endometriose, sem nenhum outro fator de infertilidade, né? O marido é saudável, enfim, nós vamos esperar 1 ano. Se ela não engravidar em 1 ano, você vai indicar a fertilização in vitro para esse casal. Por quê? Porque se ela ficar esperando mais que 1 ano, a doença vai recidivar e aí as coisas vão piorar. No caso de uma mulher com mais de 35 anos, que fez a cirurgia, nós não esperamos 1 ano, 6 meses. Se em 6 meses ela não engravidar, também ela vai ser indicada para fazer uma fertilização in vitro, posto que ela não vai ter tempo suficiente para ficar esperando muito mais. No caso dessas recidivas, elas aparecem com mais gravidade? Na maioria das vezes, sim. Nós não entendemos muito bem porquê, mas é fato que muitas vezes, e aí também, aí é preciso fazer uma colocação importante, que também tudo que você faz em relação à cirurgia depende da equipe. Então é claro que se você tiver uma equipe afeita, muito bem treinada em videolaparoscopia para tratamento da endometriose profunda, você vai ter menos recidiva. Ao passo que se você tem uma equipe ainda pouco treinada, pouco afeita às manobras cirúrgicas, não tem material adequado e não consegue ressecar todas as lesões, é claro que você vai ter um resultado muito menor, muito pior, né? Um resultado, e ela vai ter mais recidiva. Então, quando você analisa a recidiva, você tem que analisar tudo de uma equipe só, né? Quando você analisa várias equipes, você vai perceber que a recidiva pode ser mais importante ou menos importante, dependendo do grau de aperfeiçoamento daquelas equipes que você estudou. Mas, de um modo geral, você pode ter, quem está nos assistindo pode ter certeza de uma coisa: quer seja equipe boa ou não, com certeza, se não fizer o tratamento clínico após a videolaparoscopia, a doença volta em 1 ano, 2 no máximo. Se você que está nos ouvindo pretende tratar a endometriose porque quer engravidar, tem que pensar muito bem, porque às vezes vale mais a pena você pular essa fase e fazer a fertilização in vitro do que ficar fazendo videolaparoscopia 1, 2, 3 vezes, e isso pode causar uma perda total da função ovariana. Esses números do SUS que eu citei na abertura da nossa entrevista, eles estão subestimados? Muito subestimados, por várias razões. A primeira é que a maioria das mulheres jovens não procura o serviço de saúde por conta de cólicas. É fato, né? Nós sabemos que cólica menstrual é uma coisa comum. E as mulheres, principalmente as jovens, não se dão muito conta disso. Elas estão trabalhando, elas estão estudando, elas não têm tempo para ficar indo investigar uma dor que vem uma vez por mês, que ela toma lá 2, 3 tipos de analgésico diferentes e a vida que segue. Então, por isso, esse é o primeiro ponto, a não procura do serviço. O segundo é, quando procura, não se faz diagnóstico. Que dicas você daria para as mulheres ficarem mais atentas a este problema? A primeira dica mais importante é: nunca subestime a sua dor. Procure um médico, converse com ele, com ela, troque ideias, né? Explique bem o que está acontecendo, não fique com vergonha de dizer que você sente dor, né? E peça sempre, procure sempre buscar profissionais que estejam de fato afeitos a essa doença. Os médicos precisam estar sempre com aquela endometriose na cabeça, pensando em endometriose, para que se possa de fato fazer um diagnóstico adequado. Não tenha vergonha de dizer: olha, eu não quero mais ficar sentindo essa dor.
né? Eu gostaria que se fizesse uma investigação mais aprofundada do meu problema. Isso eu acho fundamental. A gente recebe todos os dias aqui na clínica pacientes que dizem isso, falam, eu fui, já procurei e o pessoal não valoriza a minha queixa, né? Acho que aquilo ali é psicológico, que eu ou a minha filha estão, isso é nervoso, quando o casal passa, né? Então nada disso é verdadeiro. Nós temos que ter consciência que a endometriose é uma doença progressiva que vai levar essas mulheres jovens à infertilidade. 30% das mulheres que não conseguem engravidar, ou seja, 1 em cada 3, tem endometriose. Então, a endometriose é uma doença importante, não só porque ela é uma doença que atrapalha o estudo, atrapalha o trabalho, é uma das maiores causas de absenteísmo no trabalho, quer dizer, aquela coisa de você não ir trabalhar porque pega um atestado porque está com dor. Então, é um problema de saúde pública, mas é um problema também de infertilidade, que nós sabemos que se você tratar isso antes, quando é jovem, quando tem lá os 15, 16, 17 anos, você não vai ter o problema lá na frente com a infertilidade. Então, por isso, é importante que as pacientes, a dica minha é, procurem profissionais afeitos, especialistas, que pensem em endometriose. Dalmo, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer. E a você, obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.